Graça e paz, irmãos. Bom dia. Nós ficamos um final de semana, um dia do Senhor, sem dar sequência aos nossos estudos na carta de Paulo aos Filipenses. E com a bênção e direção do nosso Senhor, hoje nós retomamos então os estudos e vamos pegar em Filipenses capítulo 3. E vamos ler um trecho inicial do capítulo, onde Paulo está falando com respeito aos filipenses se acautelarem, terem cuidado com a falsa circuncisão. Filipenses capítulo 3, versículo 1. Quanto ao mais, meus irmãos, alegrai-vos no Senhor. A mim não me desgoste, é segurança para vós outros que eu escreva as mesmas coisas. Acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão, porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Amém, queridos? Então, no último dia do Senhor, nós tratamos, amados, do versículo 3. A gente tratou de modo separado a questão do adorar a Deus em espírito, no espírito, e a questão do gloriarmos-nos em Cristo Jesus. E hoje, com a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, nós vamos falar sobre o terceiro ponto desse terceiro versículo, que é: não confiamos na carne. Então, queridos, nós temos visto como é importante nós compreendermos que muitas das ações humanas, elas não são pecado em si mesmas. Nós vimos no último domingo, que nós tratamos desse assunto, que orgulhar-se, jactar-se, gabar-se, arrogar-se, exaltar-se, ufanar-se, orgulhar-se, são todos verbos que exprimem uma determinada ação, mas que em si mesmo não são pecaminosas. O problema não está nessas ações em si, mas está no quê? Em que você se gloria? Em que você se gaba? Em que você se ufana? Em que você se jacta? Você se orgulha? Essa que é a questão. Em que ou em quem você está fazendo isso? O ímpio, por exemplo, tem por prática orgulhar-se, gloriar-se em si mesmo, em suas capacidades, em suas habilidades, em sua expertise, em sua força, em seus próprios recursos, como dinheiro, saúde, posição social, influência. É nisso que o ímpio se gaba, é nisso que o ímpio se gloria. E isso é pecado. Porque o que temos nós em nós mesmos, do qual nós podemos nos gloriar? Nada. Mas o cristão verdadeiro, devido à consciência que ele tem da sua pecaminosidade, da sua miséria, da sua depravação, ele sabe que não há nada nele mesmo em que ele possa se gloriar. Nada a não ser o quê? A graça e a misericórdia de Deus em Cristo Jesus. E é por ele compreender que somente em Cristo Jesus ele possui todo o direito diante de Deus de desfrutar de todos esses benefícios que o Evangelho lhe concede, de uma reconciliação com Deus, de pertencer à família do Pai. É que o verdadeiro cristão, ele continuamente se gloria. Mas em quem? Em Cristo Jesus. Porque continuamente ele está contristado, abatido, quebrantado. Então ele não tem nada do que se orgulhar em si mesmo, mas ele tem tudo para se gloriar em Cristo Jesus. Então, amados, o cristão verdadeiro só pode gloriar-se em Jesus Cristo. Solos Christus. E é nisso que Paulo está falando aqui.
Ele já falou que o cristão verdadeiro é identificado por adorar a Deus no Espírito. E ele mostra que o cristão verdadeiro também é identificado como? Por gloriar-se somente em Cristo. E agora ele vai começar a falar sobre o cristão verdadeiro também tem uma outra característica pela qual ele pode ser identificado. Qual? Ele não confia na carne. Ele não confia na carne. Então, irmãos, isso aqui é muito importante. Por quê? Porque Paulo está dando as características do verdadeiro cristão para que nós possamos identificar um falso mestre. Para que nós possamos identificar um herege. E como identificar um falso mestre? Como identificar um herege? O falso mestre, ele sempre se dispõe a ensinar, doutrinar e a fazer discípulos, a fim do quê? De gloriar-se na sua própria carne. A fim de exaltar-se na sua própria carne. Então, necessariamente, irmãos, existem esses dois lados distintos. Aquele que se gloria em Cristo não tem como ele confiar na carne. Agora, aquele que se confia na carne não tem como ele se gloriar em Cristo. Então Paulo está mostrando justamente isso. Em Gálatas 6,13 diz: pois nem mesmo aqueles que se deixam circuncidar guardam a lei, antes querem que vos circuncideis. Para quê? Para se gloriarem na vossa carne. Então, a característica principal do herege, do falso mestre, é aquele que, por meio do seu ensino, ele quer gloriar-se. Ele quer ficar em evidência. Porque ele confia no quê? Na sua própria carne. Então, jamais se esqueçam, amados, que o verdadeiro mestre, ele está disposto sempre a repetir as mesmas coisas, como Paulo diz aqui. Não me desgosta, e é segurança para vós outros, que eu vos escreva sempre o quê? As mesmas coisas. A sua mensagem está centralizada onde? No Evangelho de Cristo Jesus. O seu objetivo é levar o quê? Os cristãos a adorar a Deus no Espírito, a gloriarem-se em Cristo Jesus e a não confiarem jamais na sua própria carne. Essa é a característica do verdadeiro mestre que Paulo está mostrando aqui. Por isso que está falando, acautelai-vos. Acautelai-vos dos cães. Acautelai-vos dos falsos, dos maus obreiros. Acautelai-vos da falsa circuncisão. Cuidado. Cuidado. Então nós já vimos, irmãos, nesse estudo desses primeiros versículos do capítulo 3, nós já vimos o que caracteriza um falso mestre. Eles são como cães, eles trabalham para si mesmos e eles são mutiladores do corpo de Cristo. E aí nós entramos no segundo ponto, que seria o que diferencia o falso mestre do verdadeiro mestre. E nós vimos que o verdadeiro mestre, ele leva o povo a adorar a Deus no Espírito, a gloriar-se em Cristo Jesus e a não confiar na carne. É isso que o verdadeiro mestre faz. E hoje, irmãos, nós vamos nos focar agora nesse não confiar na carne. Esse é um outro ponto fundamental desse nosso estudo. E ele vai exigir de nós o quê? A devida atenção para que nós consigamos compreender, irmãos, quão importante é o objeto no qual você deposita a sua confiança. A sua confiança está em quem? Em você mesmo ou está em Cristo? Ou você tem criado artifícios, você tem inventado meios para que você possa confiar na sua carne, na sua religiosidade, ou em qualquer outra coisa que não seja o Senhor Jesus Cristo? Então a pergunta é: em quem você tem confiado? Então hoje nós trataremos esse terceiro ponto, não confiar na carne, e concluiremos com aquele terceiro ponto inicial do estudo, que diz respeito a como não ser enredado pelo ensino dos falsos mestres. Então vamos curvar nossas cabeças e orar, irmãos. Senhor nosso Deus, mais uma vez, ó Pai, por Tua misericórdia, meu Deus, Tu nos proporcionas esse momento que podemos estudar a Tua Palavra. E diante da Tua Palavra, Pai, quebranta os nossos corações. Leva-nos, ó Deus, a sondar a nós mesmos, ó Pai, percebermos, ó Deus, em quem temos depositado a nossa confiança.
Não permita, ó Pai, jamais que depositemos a nossa confiança em nós mesmos, nos artifícios da nossa carne, nas invenções da nossa cabeça, ó Pai, nos objetos da nossa religiosidade, ó Deus. Ó Pai, que confiemos somente em Cristo Jesus, o nosso Senhor, o nosso Salvador, que por nós entregou sua vida e resgatou-nos, ó Pai, de todo o pecado e toda a miséria condenatória do pecado. Nós te louvamos e agradecemos, Pai. Guia-nos nessa manhã em nome do nosso Senhor Jesus. Amém, Senhor. Então o título da mensagem de hoje é: você ainda confia na carne? Por que essa pergunta, você ainda confia na carne? Porque é próprio, irmãos, de nós confiarmos na carne. É próprio do ser humano confiar na carne. O ser humano, desde o seu nascimento, ele confia no quê? Na sua própria carne. Ele confia naquilo que os seus braços conquistam. Ele confia naquilo que ele próprio determina. O ser humano confia nas suas habilidades. O ser humano confia nas suas capacidades. Ele confia no seu entendimento. Muitas vezes nós caímos nesse risco, irmãos, de irmos à palavra de Deus, fazermos dela a interpretação que nos cabe fazer naquele momento, e nós passamos a confiar no quê? Naquela interpretação que nós criamos. O que é isso? Confiar na carne, com a ilusão de que você está confiando na palavra do Senhor. Estão percebendo como é sutil? E aqui Paulo determina o quê? Nós adoramos a Deus no Espírito, nós nos gloriamos em Cristo Jesus, e nós não confiamos na carne. Nós devemos estar constantemente desconfiando de nós mesmos, irmãos. E essa então é a terceira característica que Paulo dá ao verdadeiro cristão: ele não confia na carne. Ele não confia na carne por quê? Porque ele adora a Deus no Espírito. A verdadeira adoração dele está fundamentada no quê? No seu novo nascimento. Ele está rendido às Sagradas Escrituras. Ele reconhece sua própria miséria. Se não fosse a graça e a misericórdia de Deus em Cristo Jesus, ele estaria o quê? Perdido. Então ele confia na obra redentora de Cristo na cruz. Ele não confia na igreja, ele não confia nos pastores, ele não confia na sua interpretação da palavra, não confia nos irmãos. A confiança dele está no Senhor. E quando eu falo de confiança nesse sentido, é confiança salvífica. Nós devemos confiar uns aos outros. Nós devemos confiar naquilo que Deus tem feito na nossa vida. Quando eu estou falando de confiança, é confiança salvífica. A minha salvação não está depositada na igreja, minha salvação não está depositada no templo, a minha salvação está depositada na liturgia, minha salvação está depositada no culto, minha salvação não está depositada no pastor, minha salvação não está depositada nos irmãos, minha salvação está depositada em Cristo Jesus. Caia tudo à minha volta, eu permaneço em Cristo Jesus. Entendem? É nesse aspecto que está sendo dito. Por quê? Porque eu não confio na carne. Quando se fala de não confiar na carne, está se falando de não confiar na minha carne, na carne do próximo. Maldito é todo aquele que confia o quê? No seu próprio braço, ou no braço de outro. Muitos de nós depositamos a confiança do nosso caminhar cristão em outras pessoas. A minha esposa não está bem espiritualmente, eu também não estou. Meu marido não está bem espiritualmente, eu também não estou. Mas em quem está depositada a sua confiança? Tem que estar depositada em Cristo. Em João 4,24 diz: Deus é Espírito, importa que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Nós adoramos a Deus no Espírito, não na dependência das circunstâncias à nossa volta. Ah, eu estou desempregado, minha adoração está falha, está fraca minha adoração. Ah, eu estou com doença, estou doente, estou com dores, minha adoração está lá embaixo. Você confia no Senhor ou você confia
em você mesmo. Vocês percebem? Do mesmo jeito que nós tratamos a questão da alegria, alegrai-vos no Senhor, Paulo começa o 3º capítulo. E nós tratamos essa questão da alegria, que a alegria não está fundamentada em nenhuma circunstância, nada nem ninguém à nossa volta. Porque ela está fundamentada em quem? Em Cristo Jesus. A adoração nossa também não deve estar fundamentada em nada nem ninguém à nossa volta. Porque nós adoramos a Deus no Espírito. E por adorar a Ele no Espírito, nós queremos fazer o quê? Ter um culto segundo Ele ordena, ter uma liturgia segundo Ele ordena. Mas não podemos inverter a ordem dos fatores, porque altera o produto, certo? Então nós adoramos a Deus no Espírito, e nós nos gloriamos em quem? Em Cristo Jesus. É por não confiarmos na carne que nós confiamos totalmente em Cristo Jesus. Ou é por confiar totalmente em Cristo Jesus, na salvação que Ele tem para nós, que nós não confiamos na carne. Então, amados, nessa manhã eu quero tratar desse ponto, desse assunto, em 4 pontos. Não devemos confiar na carne. E aqui nós vamos ver o quê? A necessidade que Paulo tem de apresentar um contraponto, uma definição negativa. 2, a atitude que nós devemos ter para conosco mesmo. 3, o que significa não confiar na carne? E 4, como não ser enredado pelo ensino dos falsos mestres. Então, amados, eu queria ler novamente com vocês o versículo 3, porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Olha que interessante, irmãos, depois de Paulo apresentar 2 definições positivas, ou seja, o verdadeiro cristão, ele adora. O verdadeiro cristão, ele se gloria. O verdadeiro cristão, ele adora a Deus. O verdadeiro cristão, ele se gloria em Cristo. Ele vem e apresenta uma definição negativa. O verdadeiro cristão não confia. Então ele apresenta para nós a partícula não, dizendo para nós o quê? Que as 2 definições, elas só se tornam verdadeiras. As 2 definições iniciais só se tornam verdadeiras se você já deixou de confiar na carne. Por isso o título da mensagem hoje: você ainda confia na carne? Você ainda tem confiado em você mesmo ou em quaisquer artifícios externos para a sua salvação em Cristo Jesus? Por quê? Porque se você ainda estiver fazendo isso, você não tem como adorar a Deus no Espírito e não tem como se gloriar em Cristo Jesus. Você vai continuar se gloriando em você mesmo. E você vai adorar o quê? Não a Deus, mas na superficialidade das coisas à sua volta. Amados, você ainda confia na carne? Essa definição negativa, irmãos, apresentada por Paulo, ela serve para quê? Para ratificar as duas definições anteriores. Quem confia na carne não pode adorar a Deus no Espírito. Quem confia na carne não pode gloriar-se em Cristo Jesus. Ou seja, se você adora a Deus no Espírito, certamente você já não confia mais na carne. Se você se gloria em Cristo Jesus, certamente você já não confia mais na carne. Essa é a principal característica do cristão verdadeiro, irmãos. Ele não confia na carne. Ele não confia em si mesmo. E Paulo vai mostrar na sequência dos versículos o que é esse confiar na carne. Ele dá para nós uma noção do que é isso. Por quê? Porque os falsos mestres na ocasião estavam para chegar lá em Filipos, e Paulo está alertando eles: acautelai-vos, acautelai-vos. Porque eles vão vir trazer para vocês que, além da fé em Cristo Jesus, vocês também vão ter que se circuncidar para ser salvos. Isso é mentira. Isso é mentira. E Paulo está falando, é tão mentira isso daqui, que se fosse dessa maneira, eu não precisaria de Cristo Jesus.
Porque eu tenho motivo de sobra para me gloriar na carne. Eu tenho motivo de sobra para confiar na carne. É onde ele diz: bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. E aí ele começa a dar o quê? Apresentar o currículo dele. Eu sou circuncidado ao 8º dia. Eu sou da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim. Eu sou hebreu de hebreus. Ou seja, dentro do meio dos hebreus, eu sou mais hebreu do que qualquer um. Quanto à lei, eu sou o quê? Fariseu. Era a religião em torno da lei mosaica mais fiel que tinha, mais zelosa. E quanto ao zelo, ele era o que ainda? Perseguidor da igreja. E quanto à justiça que é na lei? Irrepreensível. Então Paulo está dizendo o seguinte: se é para eu confiar na carne, eu tenho motivo de sobra. Agora, quem são esses que estão dizendo que para vocês serem salvos, vocês precisariam só se circuncidar? Quem disse? Se para você ser salvo segundo a lei, você tem que se circuncidar, você tem que ser zeloso na lei, ser irrepreensível na lei. Ou então, é uma coisa ou é outra. Se é para se gloriar na carne, faça as coisas direito, se enfia de cabeça na carne. Agora, se é para você se gloriar em Cristo, deixa a carne para trás. É disso que Paulo está falando. Agora é nesse sentido que nós corremos o risco de voltar a confiar na carne que outrora nós confiávamos. Por quê? Porque o ímpio tem isso em si mesmo. Ele confia no seu próprio braço, ele confia no nome da sua família, ele confia na sua ascendência, ele confia no seu status. É o ímpio que confia na sua saúde, na sua disposição, no seu vigor, na sua astúcia, na sua esperteza, na sua inteligência, na sua capacidade, na sua habilidade. É o ímpio que confia no seu emprego, no seu dinheiro, no seu poder, na sua fama, na sua reputação, na sua influência, nos seus contatos, nos seus amigos. É o ímpio que faz isso. E quando o ímpio se torna religioso, a situação piora. A autoconfiança dele aumenta mais ainda. Porque aí ele busca garantir a sua salvação por meio do seu desempenho religioso. E aí ele vai confiar a sua salvação em si mesmo, nas suas superstições, nas suas crendices, nas suas relíquias, nos seus amuletos, nos seus trabalhos, nas suas simpatias. É isso que o ímpio religioso faz. Ele vai confiar, depositar sua confiança no modo como ele se veste, naquilo que ele come, no modo simples dele viver, na abnegação da vida, nas tradições religiosas. É nisso que ele vai confiar. O ímpio religioso vai confiar nas suas orações, nos seus jejuns, nos jejuns que ele dedica, nas ações sociais em que ele se envolve. Ele vai confiar nas suas esmolas, nas suas ofertas, nos seus dízimos, nas suas boas obras que ele faz ao seu próximo. É nisso que o ímpio religioso confia. O ímpio religioso, ele costuma depositar sua confiança na sua instituição religiosa, no seu templo, na sua igreja, na sua tradição, na liturgia da sua igreja, no culto da sua igreja, nos sacramentos. Ele vai confiar nos próprios ministros do Evangelho. Ele vai confiar naqueles que estão com ele, que professam a mesma fé que ele. Ele vai confiar na sua frequência aos cultos, na sua contribuição, na sua vida piedosa, no seu cuidado para com os irmãos, para com os próximos. É nisso que o ímpio religioso confia. É nisso. Por quê?
porque ele é meramente um religioso. É nessas futilidades que está a sua confiança. Agora, uma vez que nós somos regenerados pelo sangue do Cordeiro, lavados pelo sangue do Cordeiro, nós já não confiamos mais nisso. Quando nós cremos no Senhor Jesus Cristo, nós passamos a confiar em quem? Nele, exclusivamente nele. Irmãos, nessa confiança não existe espaço para mais nada. É só confiar em Cristo Jesus. Se você adicionar mais um pequeno item, 0,0001 de condição para a sua salvação, você destruiu a obra de Cristo. Você tornou ela vil, desprezível. Nada pode ser incluído. Nós não confiamos na carne. Não confiamos na carne. Então, amados, é essa que deve ser a nossa consciência do que é confiar na carne. E é por isso que Paulo apresenta isso de um modo negativo. Ele apresenta duas características positivas e a terceira negativa, para fazer essa contraposição. Agora, o segundo ponto é a atitude do homem em relação a si mesmo. E aqui é interessante porque Paulo vai apresentar essa questão, fazendo também uma contraposição dessa última definição com as duas anteriores, mas apresentando de um modo distinto. Nas duas primeiras ele fala o seguinte: o verdadeiro cristão adora a Deus, o seu relacionamento é para com o Senhor Deus, ele adora a Deus o Espírito. O verdadeiro cristão, ele se gloria em Cristo Jesus, e aí ele vai falar do seu relacionamento para com o Senhor Jesus Cristo. Como que ele se relaciona com Cristo? Ele se gloria na obra de Cristo, na pessoa de Cristo, no caráter de Cristo, nas promessas de Cristo. Só que aqui ele vai mostrar qual o relacionamento do verdadeiro cristão consigo mesmo. Ele não confia em si mesmo. Então são dois pontos iniciais, mostrando o relacionamento cristão com Deus, e o terceiro, mostrando o nosso relacionamento para conosco mesmo. Qual é a atitude sua para consigo mesmo? Você confia ainda na sua carne? O cristão não confia na carne. O cristão não confia na sua justiça própria. Esse é o diferencial do verdadeiro cristão, irmãos, para o falso cristão. Essa é a diferença do verdadeiro mestre para o falso mestre. O falso mestre leva você a confiar na sua própria carne, no seu próprio desempenho, nas suas ações, nas suas reações. O verdadeiro mestre leva você a confiar em quem? Na obra redentora de Cristo Jesus. E levar você a entender que todas as ações que você tiver, santas e piedosas, elas têm por raiz o Senhor Jesus Cristo. Se você inverter a ordem, você acabou com o Evangelho. Você acabou com o Evangelho. O falso mestre prega que você tem que fazer para você conseguir. O verdadeiro mestre mostra que você já tem em Cristo Jesus e agora você pode fazer. Não se deixem enganar. Não se deixem enganar. E a prova, meus queridos, de que nós não confiamos na carne é a nossa adoração. Porque qualquer um pode dizer: eu adoro a Deus no Espírito, eu me glorio em Cristo Jesus. Mas se você confia na carne, você jogou essas duas definições por terra. Você jogou fora tudo. É somente em Cristo que pode ser depositada a nossa confiança salvífica.
Somente nele. Aí eu pergunto, em quem você tem confiado? Em Cristo Jesus ou em si mesmo? E em que você tem confiado? Na sua própria justiça ou na obra de Cristo? Na justiça de Cristo? Qualquer um de nós, irmãos, pode alegar o mais profundo amor, zelo, temor, reverência para com Deus. Mas se a sua confiança estiver depositada em você mesmo, não existe nem amor, nem zelo, nem reverência, nem temor, nada por Deus. Nada. É você se adorando, é você se gloriando, confiando na sua carne, achando que de algum modo você vai poder impressionar o Senhor Deus para que Ele te receba. Qualquer um de nós, irmãos, qualquer um de nós, estamos sujeitos a cair nesse pecado. Qualquer um de nós. Podemos alegar as mais santas, os mais santos e piedosos sentimentos, mas isso só vai ficar evidente a partir do momento, irmãos, que você compreender a relação que você tem com você mesmo. Qual é a relação que você tem com você mesmo? Você tem confiado em você ou tem lançado a sua confiança em Cristo? Qual é a relação de confiabilidade que você tem em você mesmo? Você já se frustrou por completo com você? Ou você ainda continua alimentando esperanças na força do seu braço? Você confia em si mesmo e na sua carne? Você não confia então na justiça de Cristo. Agora, você desconfia de você e da sua carne? Então você tem a sua confiança lançada em Cristo. Irmão, o cristão que não desconfia de si mesmo está perdido, está enganado, está no erro. Não existe cristão que não desconfie de si mesmo. Não existe. Porque se o cristão não desconfia de si mesmo, a esperança e a confiança dele está lançada em quem? É nele mesmo. Não existe falar assim, eu confio em Cristo e confio em mim. Não, ou é um ou é outro. Se eu confio em Cristo, eu desconfio de tudo o resto, inclusive de mim mesmo. Estão entendendo, irmãos? Paulo fala em Romanos capítulo 10, abre Romanos 10, versículo 1. Então, Romanos 10, versículo 1. Irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles são para que sejam salvos. Paulo está falando dos seus compatriotas, os judeus. Porque lhes dou testemunho de que eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento. Paulo está falando assim, eu sou testemunha, eu dou testemunho que eles têm zelo por Deus. Eles se preocupam com Deus, eles têm zelo por Deus, eles buscam adorar a Deus, mas como? Sem o devido entendimento. E aí ele continua, porquanto, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram a que vem de Deus, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. O que Paulo está dizendo aqui? Todo o zelo que eles têm, os judeus tinham, toda a preocupação em estar diante de Deus, cumprindo a lei, sendo irrepreensíveis na lei,
buscando realizar no seu próprio corpo aquilo que a lei exigia, como, por exemplo, a circuncisão. Tudo isso, Paulo está falando, é inútil. Todo esse zelo, inútil. Todo esse zelo, desperdiçado. Por quê? Porque eles estão procurando estabelecer a sua própria justiça. E por procurar estabelecer a sua própria justiça, eles fizeram o quê? Desprezaram a justiça de Deus. Não se sujeitaram à justiça que vem de Deus. Estão compreendendo, irmãos? Qual é a atitude de confiabilidade que você tem desenvolvido a respeito de você mesmo? Já perceberam que a doutrina da depravação total está na nossa boca? Está na boca de todo mundo aqui. Mas ela só vai ser comprovada como real na sua vida a partir desse relacionamento de confiabilidade que você tem consigo mesmo. Se você confia em você, você não entendeu o que é depravação total. Se você confia nas suas ações, nas suas reações, nos seus pensamentos, no seu braço, você não entendeu o que é depravação total. E uma vez que você não compreendeu o que é depravação total, meu irmão, você não compreendeu o que é salvação em Cristo. A nossa confiança não deve estar em nós. A nossa confiança não deve estar em nós mesmos. A nossa confiança não deve estar no que fazemos. A nossa confiança não deve estar na exterioridade da religião. A nossa confiança tem que estar restrita a Cristo. E a partir do momento que você deposita toda a sua confiança em Cristo, o resto virá para a glória dele. Amém, irmãos? Eu não estou falando que não é importante você ter boas obras. É importante, desde que ela nasça de uma confiança exclusiva em Cristo. Eu não estou dizendo que não é importante o culto, a liturgia, os ministros do Evangelho, a nossa relação com os irmãos. É extremamente importante e bíblico, desde que parta de uma confiança totalmente depositada em Cristo Jesus. Se você inverter as ordens, tudo cai. Tudo cai. Você tem se sujeitado à justiça que provém de Cristo Jesus? A justiça de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor? Ou você ainda tem confiado na carne? E aí pergunto, você ainda está confiando na carne? Sabe por que, irmãos, Paulo está alertando isso aos filipenses? Do mesmo modo como ele alertou os gálatas, do mesmo modo como ele alertou Timóteo, a se precaverem contra os hereges, contra os falsos mestres, contra a falsa circuncisão. Sabe por que Paulo faz isso em todas as suas cartas? Porque está no coração de cada um de nós uma propensão muito grande de confiarmos em nós mesmos. E aí a gente critica o evangelho lá de fora, que está sendo humanista, que está colocando o homem no centro das atenções. Enquanto você, eu, aqui dentro, ludibriando a nossa mente, achando que estamos concedendo a Deus toda a sua glória, estamos servindo a Deus de uma maneira falsa, confiando em nós mesmos, não adorando a Deus no Espírito e não nos gloriando em Cristo Jesus. Qualquer um pode fazer isso. Até nós reformados podemos nos gloriar, não de Cristo Jesus, mas da doutrina que nós temos. Podemos nos gloriar não em Cristo Jesus, mas da teologia que nós temos. Não em Cristo Jesus, mas da liturgia que nós temos. Não em Cristo Jesus, mas das pregações bíblicas e cristocêntricas que estão sendo pregadas. Estão percebendo? Estão percebendo como é uma questão do coração, não é uma questão só de exterioridade, irmãos.
Se a verdadeira religião for identificada por ações exteriores, meu irmão, qualquer um pode ser um verdadeiro cristão. É das motivações do coração, irmãos. Então nós devemos estar sempre preocupados em colocar essas coisas na ordem correta. Por quê? Porque senão nós caímos. Quem pode cair? Eu. Quem pode cair? Vocês. E uma vez que nós temos uma pessoa dentro da igreja trazendo uma mensagem que não leva o povo a adorar a Deus no Espírito, que não leva o povo a gloriar-se em Cristo Jesus, e que não leva o povo a negar a sua própria carne, seu próprio eu, a crucificar a sua própria vida na cruz, carregando a sua própria cruz. Uma vez que isso acontecer, qualquer um de nós caímos, porque faz parte de nós, está aqui dentro o desejo de eu me gloriar na carne. Eu quero me gloriar na carne. Você quer se gloriar na carne? Você quer bater no peito e falar assim: eu sou reformado, eu estou numa igreja bíblica, eu, é a carne sua falando, eu. É disso que Paulo está falando. Nós adoramos a Deus no Espírito. Nós nos gloriamos única e exclusivamente em Cristo Jesus. E nós não confiamos na carne. Porque a nossa carne tem que ser levada à morte. Tem que ser negada. A gente tem que tomar a nossa cruz para seguir a Cristo. Se você não tomar a sua cruz para seguir a Cristo, e você continuar dando ouvido à sua carne e confiando nela, você não tem parte com Cristo. Entenda isso. É algo sério. Não é brincadeira. É essa a característica do falso profeta. Ele não quer tomar a cruz de Cristo. Ele não quer negar a si mesmo. Ele luta contra tudo e contra todos na confiança da sua carne. Ele luta contra tudo e contra todos para gloriar-se em si mesmo. Está entendendo o que acontece aqui? É uma condição que Jesus coloca. Aquele que não negar a si mesmo e não tomar a sua cruz não é digno de mim. Não pode ser meu discípulo. É essa a relação, irmãos. Estão entendendo? É isso que significa o quê? Confiar na carne. Aqui nós entramos no terceiro ponto. Confiar na carne, então, é você não se sujeitar à justiça que provém de Cristo Jesus. É você criar a sua própria justiça. É você determinar para você condições para que você seja mais bem aceito diante de Deus. Eu sou melhor que o Silvano. Sabe por quê? O Silvano crê no Senhor Jesus Cristo. Eu também creio. Mas a minha devocional que eu faço todos os dias, o Silvano não faz, não. A minha devocional. É a minha devocional. Você está confiando em quem? Está entendendo, irmãos? Não estou dizendo que você não deve fazer uma devocional. A sua devocional deve ser a melhor possível. Mas uma devocional que nasça de uma confiança exclusiva em Cristo. Se você tira o olho de Cristo e começa a colocar o olho na sua devocional, você está trocando as bolas. Está invertendo o processo. Vocês estão entendendo, irmãos? Não confiar na carne, irmãos, é perder toda a esperança em você mesmo. É você desanimar por completo de si mesmo. É você entender que de você mesmo não pode vir bem nenhum. Confiar na carne, irmãos. Confiar na carne é lançar sobre... não confiar na carne é lançar sobre o nosso Senhor Jesus Cristo toda a nossa confiança. Então, meus queridos, não confiar na carne. É essa a questão. Se você confia na carne, você deposita toda esperança em você mesmo.
Se você confia na carne, você deposita toda a esperança no seu braço, no seu desempenho. Não confie na carne. Confie em Cristo Jesus, o Senhor. Toda a nossa confiança tem que estar lançada aos pés da cruz de Cristo, na obra de redenção que Ele realizou em nosso favor na cruz do Calvário. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. É isso que está falando em Romanos 5:1. Agora me diga o seguinte: é por meio dessa paz, provinda dessa reconciliação, realizada por Cristo Jesus, entre nós pecadores e Deus Santo, que hoje nós podemos adorar a Deus no Espírito. É unicamente por meio dessa justificação concedida a nós mediante a fé em Cristo Jesus que hoje nós podemos depositar toda a nossa glória e confiança em Jesus Cristo. Não é de outro modo, irmãos. É isso que significa não confiar na carne. Não confiar na carne é você ter paz com Deus através da justificação que há em Cristo Jesus, uma vez conseguida pela fé. Entendido que nem mesmo a fé provém de você, é dom de Deus. Porque eu já vi crente falando assim: eu criei no Senhor Jesus Cristo. E você? Está esperando o quê? Nem a fé provém de nós. Entendamos isso, irmãos. Entendamos isso. Não confiar na carne é descansar na justiça de Cristo Jesus. É jamais você tentar aprimorar a justiça divina com o que quer que seja. É jamais você tentar adicionar condições a essa justiça divina para você melhorar a eficácia da salvação. Irmãos, entendam, se na lei de Moisés, nenhum i ou um tio jamais passaria até que tudo se cumprisse, como está em Mateus 5,18, na justificação de Cristo, nenhum i ou um tio pode ser acrescentado sem que essa justificação caia por terra. Se você tentar acrescentar uma vírgula na justificação de Cristo, você jogou o evangelho por terra. Abram comigo em Gálatas 5:2. Gálatas 5:2. Eu, Paulo, vos digo que, se vos deixardes circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. De novo testifica todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. De Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos na lei, da graça decaístes. Então, irmãos, é um assunto sério esse. Nós devemos estar constantemente avaliando o nosso coração para sabermos onde está depositada a sua confiança. Onde? Naquilo que você faz, na saúde que você tem, que quando você perde a saúde e perde a confiança em Deus. No dinheiro que você tem, que quando você passa a ter dificuldade financeira, você perde a confiança em Deus. É nisso, irmãos, percebam, vejam onde está depositada a sua confiança. E isso estou falando na relação do dia a dia, numa relação até de santificação. Agora uma relação de salvação, onde está a sua confiança? Porque, entendo, irmãos, quando nós confiamos em Cristo Jesus para sermos salvos, nós confiamos exclusivamente nele. Nenhuma outra coisa, nenhuma outra obra
Em nenhuma outra obra nós depositamos nossa confiança para que fôssemos salvos. Essa mesma confiança permanece na vida do cristão. E é essa a luta que nós temos. Ainda que você muitas vezes creia no Senhor Jesus Cristo, unicamente nele para a salvação, muitas vezes isso não se manifesta no nosso dia a dia da santificação. Então, na justificação, creio somente no Senhor Jesus. E na nossa santificação? Não. Na santificação, não. Aí eu tenho que fazer. Amém. Você tem que fazer, realmente. Mas um fazer que venha de uma justificação. Porque se na santificação você tentar fazer fora de Cristo, você também está colocando os burros na frente da carroça. Ou melhor, a carroça na frente dos burros. Né? Tinha alguma coisa certa que estava errada. E aí você está invertendo o processo. Estão entendendo, irmãos? Então o que acontece? No que está a sua confiança no dia a dia da sua santificação? No que está a sua confiança? Está no seu dinheiro, na sua saúde, nas suas habilidades, na sua capacidade? No que está? No que está depositada a sua confiança? E por que é dito isso? Porque muitas vezes você está depositando a sua confiança em você mesmo na santificação, porque você não teve uma justificação centrada em Cristo Jesus. Você ainda está lutando para se tornar o quê? Alguém aceitável diante de Deus, diante dos seus próprios esforços. Não há justificação em Cristo, irmãos, associada a qualquer tipo de aperfeiçoamento carnal. Não há. É por isso que o apóstolo Paulo fala aqui no versículo 7 de Filipenses 3, olha o que ele fala: mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Um pouco mais à frente, no versículo 8, ele vai falar que considero como refúgio. Irmãos, entendam isso. Por muito tempo, eu entendia que tudo que Paulo está falando aqui, ele realmente considerava como esterco. Mas para analisar Paulo, pensa quem era Paulo, quem foi Paulo? Paulo, nesse momento que está falando assim, considero tudo como perda, ele está falando em que aspecto? Considero tudo como perda para ganhar a Cristo. Isso a gente vai tratar melhor nos próximos domingos. Isso daqui, irmãos, foi algo que Deus concedeu a ele, mas tudo fatores que ele considerava fundamentais para uma possível salvação, uma aceitação diante de Deus. Então, no que diz respeito à aceitação diante de Deus, ele considerava tudo isso daqui como o quê? Lixo, esterco, refúgio, porque não ajudavam em nada ele na salvação. Contudo, irmãos, Paulo não considerava isso aqui tudo como perda no dia a dia da vida dele. Tanto porque, se ele jogasse tudo o que ele aprendeu como fariseu fora, Paulo não seria quem ele foi. E Paulo não teria tido a revelação que ele teve. Certo? Muitas vezes, a gente joga as coisas externas fora, achando que elas não têm valor, para ter um relacionamento único e exclusivo, espiritual com Deus. Não, também está errado. A nossa confiança salvífica não pode estar nessas externalidades, mas uma vez que você confia no Senhor Jesus Cristo para a sua salvação, tudo o que vier depois vai ser meio da graça para Ele, certo? É o culto que salva o cristão? É o culto que salva o cristão? Não. Mas uma vez que você confiou em Cristo Jesus, você o cultua. É a liturgia que salva o cristão? Não. Mas uma vez que você creu no Senhor Jesus Cristo, você quer ir até a Bíblia para saber como cultuar o Senhor do modo como Ele pede, Ele exige. Ele deve ser cultuado. Estão entendendo? É o templo que salva o cristão? Não. Mas uma vez que você creu no Senhor Jesus Cristo, você vai querer ter um local de reunião onde você possa estar com os irmãos em comunhão. É essa a questão.
Paulo não jogou todo aquele cabedal que ele tinha fora. Ele só falou o seguinte: todo aquele cabedal que ele tinha anteriormente era lixo, esterco, no que diz respeito à salvação. Agora, uma vez salvo em Cristo Jesus, muito daquilo que ele teve, ele utilizou para quê? Para a glória de Cristo Jesus, para a adoração de Deus no Espírito. Porque senão também o que a gente faz? O que a gente pode fazer? Então tá, adorar a Deus no Espírito. Então, pastor, o que eu estou entendendo é o seguinte: não confiar na carne juntamente com a glória de Cristo. Então a melhor coisa a se fazer é se enfiar num buraco, numa caverna, e ficar o resto da vida lá só adorando Deus no Espírito. Não é isso. Não é isso. Então, amados, quando Paulo fala para mim, aquilo que era lucro, eu considero agora por perda por causa de Cristo. Por quê? Porque quem está na carne, irmãos, para quem está na carne, os frutos da carne são o quê? Lucro e motivo de glória e objeto de confiança. Mas para quem está em Cristo, os frutos da carne são o quê? Perda. Justamente por causa de Cristo Jesus. Então o Senhor Jesus Cristo é que é santo, justo, completo, perfeito, íntegro. Ele é suficiente. Foi Ele que na cruz disse o quê? Está consumado. Ou seja, concluiu-se. A nossa confiança tem que estar depositada unicamente nele. E se eu me vir confiando na minha carne, no dia a dia da minha vida cristã, eu devo me arrepender, crucificar a minha carne, tomar a minha cruz, negar o meu ego e ir para Cristo. É essa a minha atitude cotidiana. Nada pode ser acrescentado à obra de Cristo. Nada da sua carne. Entendo, irmãos, há uma oposição extremamente grande entre Cristo e a carne. E quem deposita sua confiança em Cristo Jesus, para quem deposita sua confiança em Cristo Jesus, as obras da carne são o quê? Inúteis, fúteis, vãs, são lixo, esterco, perda, refúgio, escória. É isso. Isso são os frutos da carne. Mas para quem deposita sua confiança na obra de Cristo Jesus na cruz, irmãos, Cristo, a obra de Cristo é tudo para nós. Se você depositar sua confiança nas obras da sua carne, você está fazendo a obra de Cristo algo inútil. Está tratando a obra de Cristo com desdém, de sua menos importância. Então, amados, agora a gente vai partir para o último ponto. Esses pontos são fundamentais para entendermos quem é o verdadeiro cristão e onde trabalha o herege. E no último ponto é como não ser enredado pelo ensino dos falsos mestres. Como? Como que eu não caio? O que eu devo fazer para não cair nas lábias de um herege? Como escapar dos laços pecaminosos da falsa circuncisão, dos cães, dos maus obreiros? Vamos ler o versículo 1 de Filipenses 3. Quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. Primeiro ponto, a alegria deve estar unicamente centrada em Cristo. Não é nada do lado de fora que interfere essa alegria. Nada. Eu posso estar bem de saúde, eu estou alegre. Eu posso estar mal de saúde, estou alegre. Eu posso estar bem financeiramente, estou alegre em Cristo Jesus. Posso estar mal financeiramente, estou alegre em Cristo Jesus. Nada pode interferir nessa alegria. Porque se a minha alegria está em Cristo, isso mostra que minha confiança está somente nele. Nada pode interferir isso. E aí ele continua: a mim não me desgosta, é segurança para vós outros que eu diga o quê?
que eu escreva as mesmas coisas. Outro ponto, qual é outro ponto então? Outro ponto é: nós devemos estar com o coração disposto a ouvir sempre as mesmas coisas. O meu coração deve estar disposto sempre a ouvir do Evangelho de Cristo. Se você se cansou de ouvir o Evangelho de Cristo, você vai se abrir para os hereges, porque eles trazem novidades, eles trazem coisas interessantes, coisas que você fala assim: nossa, eu nunca tinha ouvido essa interpretação dessa passagem, é fantástica. Eu nunca ouvi uma interpretação dessa, nem dos pais da igreja, nem dos puritanos, nem de ninguém hoje. Só nós temos essa interpretação. Olha que fantástico. É isso. E o Evangelho? Não, deixa o Evangelho de lado. A gente já falou tanto do Evangelho, mas tanto. Paulo fala: é segurança para vós outros que eu escreva as mesmas coisas. O dia em que você não se alegrar mais em Cristo, você está confiando na sua carne. O dia que você parar de ter satisfação e se alimentar de Cristo por meio do Evangelho, você está se abrindo para as novidades. Você está se abrindo para as inovações religiosas. Terceiro ponto. Ele continua: acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão. Quando nós nos colocamos, irmãos, em posição de alerta, nós passamos primeiramente a avaliar quem nós somos, onde está o meu coração, em quem eu tenho confiado. Eu tenho confiado em mim mesmo, eu tenho depositado a minha confiança nos meus desempenhos. É isso. O alerta primeiramente para comigo. Você tem desconfiado de você mesmo? Não, não tenho. Você está se abrindo para quem? Para os hereges, para as heresias. Você tem se submetido, se sujeitado à palavra de Deus? Não, você está se abrindo para as heresias. Você tem se submetido, se sujeitado à igreja, o corpo de Cristo? Não, abra-se. Você abriu a porteira do seu coração para as falsas doutrinas. Você se sujeitado à liderança da igreja? Não. Você está abrindo o seu coração para as heresias. É isso, irmãos. Não é coisa muito difícil de se perceber. É relativamente simples. É só um ponto. Qual a confiança que você tem em você mesmo? Ela é muito grande. Acabou. A soberba precede a ruína. A confiança que você tem em você mesmo, ela é tão grande, que faz com que você mesmo, sozinho, se sobressaia a todos. A sua ruína vai ser a todos evidente. É só isso. Esse alerta contra os cães, contra os maus obreiros, contra a falsa circuncisão, é primeiramente contra o cão daqui de dentro, contra o mau obreiro daqui de dentro, contra a falsa circuncisão daqui de dentro. A quem você está dando ouvidos? Se você dá ouvidos, se você alimenta o cão de dentro de você, se você alimenta a preguiça, o mau obreiro, aquele obreiro que tem roubado do Senhor a glória dentro do seu coração, se você alimenta a falsa circuncisão no seu coração, é isso que vai sobrar para você. O quê? Abrir os seus ouvidos para quem trouxer falsas doutrinas. E aí, amado, você vai abrir e não tem quem te tire dessa. Não existe. Não existe. Se Deus não for misericordioso com você, para fazer você sair de uma condição dessa, esquece. Porque quando nós tratamos a nós mesmos com autoestima, ninguém derruba. E se alguém aparecer para derrubar, é meu inimigo, eu vou contra ele.
Enganoso é o coração mais do que todas as coisas e desesperadamente corrupto. Por isso que Paulo fala, quem está de pé, cuide para que não caia. Se viermos a cair, que o Senhor tenha misericórdia. Porque não há palavra, não há ninguém nesse mundo que faça você sair dessa condição. Ainda mais se você passou a vida todinha alimentando a sua carne, ao invés de crucificá-la, alimentando o seu ego, ao invés de negá-lo. Sabe como que a gente nega o nosso ego? Sabe como a gente para de alimentar a nossa carne? Uma delas é a sujeição, submissão. É desse jeito que você nega a sua carne, você toma a sua cruz e segue a Cristo. Um outro modo, dependência. Saber que de você mesmo nada provém. Agora, se você se acha sábio aos seus próprios olhos, mais sábio do que todo mundo à sua volta, e você continua lutando pela sua sabedoria, saiba que não tem nenhum ego mortificado aí. E a sua cruz você deixou lá atrás, há muito tempo. Há muito tempo. Quarto ponto. Como que eu posso fugir das lábias dos hereges quando eu estiver pronto a avaliar aqueles que me ensinam, a avaliar os ensinamentos que estão sendo propostos? E aí eu vou ver o quê? Se Cristo Jesus é a minha alegria, se eu desejo ouvir mais e mais do Evangelho de Cristo Jesus, e se eu estou sempre, constantemente em alerta comigo mesmo, desconfiado de mim mesmo, eu vou estar sempre em alerta com respeito ao que as pessoas dizem para mim, aos ensinamentos que chegam até os meus ouvidos. Qual tem sido o fruto daquele que está te ensinando? Fruto de justiça ou fruto da carne? A mensagem daquele que está te ensinando tem exaltado a Cristo ou exaltado o homem, exaltado a si mesmo? Os ensinamentos dessa pessoa têm levado você a confiar mais em Cristo na íntegra ou em Cristo e mais alguns detalhes? As palavras dessa pessoa têm trazido glória ao Senhor Jesus Cristo e à Santíssima Pessoa, ao seu caráter, à sua obra, às suas promessas, ou tem trazido glórias a ela mesma? Ou tem promovido glória em você mesmo? Eles têm promovido uma verdadeira adoração? Eles têm apontado para o Deus verdadeiro? De modo a fomentar essa verdadeira adoração? É isso, irmãos. É isso, é simples. É simples. Acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão. Agora, para concluir, eu tenho 2 pontos para vocês. 1, consolo. E o 2, alerta. Consolo por quê? Porque os eleitos do Senhor jamais se perderão. Aqueles que o Senhor elegeu, irmãos, eles se manterão em santa perseverança. Pode ser que em alguns momentos eles caiam? Pode, como nós caímos em alguns momentos, certo? Mas o Senhor não os deixa prostrado, o Senhor os levanta, como diz em Salmo. Amém? Então, os eleitos, o Senhor sustenta. João 10, 27, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, elas me seguem, e lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, ninguém as arrebatará da minha mão. Então, para os tais, não existe falso profeta, falso mestre, não existe herege que pode tirá-las do caminho do Senhor Jesus, certo? Porque o próprio Senhor Jesus Cristo as sustém. Marcos 3, 21 diz: se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis, pois surgirão falsos cristos, falsos profetas, operando sinais e prodígios, para enganar, se possível, os eleitos. Porque não é possível que se enganem
os eleitos. Amém? Então, a principal característica do eleito é a ciência que ele tem, a consciência que ele tem de que ele está em total dependência de Cristo. E essa dependência de Cristo se estende à dependência do corpo de Cristo, a sua igreja, pois ele é o cabeça do seu corpo. A principal característica do eleito está no fato que ele está sujeito, submisso a Cristo. Isso se estende à igreja, ele está sujeito e submisso ao corpo de Cristo. Por quê? Porque ele não confia em si mesmo, ele confia única e exclusivamente em Cristo Jesus. Esse é o consolo. Segundo ponto, um alerta. Se por um lado o crente eleito está seguro em Cristo Jesus, por outro lado, o crente meramente professo está destinado à ruína, pois o seu prazer não está em Cristo Jesus. Porque ele não tem confiado única e estritamente em Cristo Jesus, mas ele tem confiado no quê? Na sua própria carne. Ele não busca gloriar-se em Cristo Jesus, senão gloriar-se em si mesmo. Agora, olha o risco que é, irmãos. O Senhor Jesus está dizendo o seguinte, em João 5,41: aquele que não é minha ovelha, a disposição dele é ouvir os hereges. A disposição dele é ouvir os falsos mestres. Abram em João 5,41. João 5,41. Eu não aceito glória que vem dos homens, se entretanto que não tendes em vós o amor de Deus. Olha que interessante. Jesus está dizendo, eu não aceito glória que vem dos homens. Mas como assim? O objetivo nosso não é glorificar a Deus, glorificar o Senhor Jesus Cristo? Ele está falando aqui, irmãos, em comparação com os fariseus, os hipócritas. Ele está falando que eu não estou aqui buscando glória para mim mesmo, como vocês o fazem. E ele continua dizendo, eu vim em nome de meu Pai, ou seja, eu vim para a glória do meu Pai, e vocês não me receberam, e não me recebeis. Se outro vier em seu próprio nome, certamente o recebereis. Quem é essa pessoa? É a pessoa que vai ser enredada pelo herege. Ele não está buscando a glória do Pai, ele está buscando a glória de si mesmo. Primeiro ponto. Segundo ponto, se alguém vier, ainda que no nome da própria pessoa, vier trazer glória para ele, vier animar o ego dele, vier alimentar o eu dele, ele vai ouvir. Jesus está falando assim, eu vim no nome do Pai, e vocês não estão me dando ouvidos. Se alguém vier no seu próprio nome, se arrogando diante de vocês, se gloriando diante de vocês, vocês vão se curvar diante dele e vão ouvir a ele. Por quê? Porque é isso que vocês admiram. Homens que se gloriam, homens que se arrogam, homens que se orgulham. Já viu as pessoas do mundo? Já? Eu já vi assistindo filme, assistindo programa de televisão, que a pessoa chega e fala assim, você já se arrependeu de alguma vez de alguma coisa que você fez na sua vida? Não, eu nunca me arrependi. A pessoa, nossa, fantástico. O que você tem diante de você? Uma pessoa arrogante. E todos admiram, por quê? Porque são igualmente arrogantes. Para um arrogante, uma pessoa que busca a glória de Deus, não tem valor.
É o que Jesus está falando. Eu vim em nome do meu Pai, buscando a glória dele. E para vocês eu sou o quê? Nada. Agora, para vocês que são arrogantes, para vocês que buscam glória de vocês mesmos, a pessoa que for arrogante e vier em nome dela própria, vocês a receberão de braços abertos. Quem que ouve o herege? É esse tipo de pessoa. E aí ele continua: como podeis crer, vós que aceitais glória uns dos outros? Como que você pode crer e confiar somente no Senhor Jesus Cristo? Você que está confiando na sua própria carne e buscando glória uns dos outros. Como que você pode crer se você não procura a glória que vem do Deus único? Não dá. Perceberam a relação que há então, irmãos, entre essas três características que Paulo nos apresenta? Uma relação impressionante. A principal característica do crente professo é que ele é movido pelo quê? Pelas suas concupiscências, pela malignidade do seu próprio coração. E ele rejeita Cristo, ele rejeita o corpo de Cristo. Para quê? Para abraçar os falsos mestres, os hereges, para ouvir as suas próprias ideias, para confiar em si mesmo e se apegar àquilo que ele crê ser certo, independentemente do que os outros falem para ele. Isso é heresia. Isso é se apegar em heresia. Então, eu peço aos irmãos encarecidamente nessa manhã, atentem-se a isso. Estejam prontos e dispostos a desconfiar de vocês continuamente. Essa desconfiança contínua vai fazer com que você se sujeite, se submeta e dependa de Cristo. Vai fazer com que você confie somente nele. E essa sujeição, essa submissão, essa dependência exclusiva de Cristo vai fazer com que você se sujeite, se submeta e dependa do corpo de Cristo, da igreja. Não existe nada melhor do que isso. A segurança de um filho ou de uma filha não está nas ideias da própria cabeça dele ou dela. Está na sujeição que eles têm diante do pai e da mãe, ainda que por muitas vezes eles não compreendam a importância disso. Você quer estar protegido? Filho, filha, crianças, vocês querem estar protegidos? Sujeitem-se a seus pais. Vocês querem estar protegidos, irmãos? Sujeitem-se à igreja, ao corpo de Cristo. Se você sair dessa sujeição, você está correndo grande perigo. E quando eu falo isso, não é só para vocês, é para mim, pastor William, diáconos, porque nós nos sujeitamos uns aos outros. Eu acho impressionante quando a mentalidade do mundo trazida para dentro da igreja. A mulher não se submete ao seu marido, sabe por quê? Porque na cabeça dela, que ela trouxe do mundo, a concepção de submissão é uma concepção vil e desprezível. E o marido é aquele que vai pisar, vai humilhá-la, vai oprimi-la. E essa concepção é trazida para a igreja. É impressionante. E aí quando a gente fala assim de sujeição ao corpo de Cristo, sujeição à liderança, sujeição aos pastores, o que vem à mente é isso. O quê? Eu me sujeitar? Os pastores, eles querem me oprimir. Eles querem me humilhar. Irmãos, a condição minha, do pastor William, não é diferente da de vocês. Nós estamos constantemente em sujeição uns aos outros. E estão aqui os diáconos que podem mostrar isso. Em nenhum momento eu tomo atitude na igreja a partir das minhas ideias que vem na minha cabeça, como um louco desvairado. Em momento algum.
Em momento algum o homem temente ao Senhor toma decisões do seu lar como um louco desvairado, vindo da sua cabeça suas ideias do nada. Ele tem que levar para a esposa, tem que se sujeitar à palavra do Senhor e aí tomar as decisões da sua família. É assim que é a vida cristã. Agora, por que você não se sujeita? Por que você não quer se sujeitar ao corpo de Cristo? Porque você é o cara. O seu eu está aflorado. O seu ego não foi crucificado. Então, amados, para fugir das heresias, para fugir dos falsos profetas, dos falsos mestres e do engano, siga a Cristo negando a você mesmo e tomando a sua cruz dia após dia. Caso contrário, vai chegar um momento que você vai falar assim, eu, e vai passar a confiar em você mesmo. Vamos curvar nossas cabeças. Senhor nosso Deus, livra-nos, ó Pai, de nós mesmos. Livra-nos, ó Deus, de nós mesmos, ó Pai. Conduza-nos, ó Pai, em humilhação e quebrantamento, contrição diante da Tua presença, diante da Tua pessoa. Humilha-nos, ó Pai, diante de Ti, para que possamos viver vidas santas, ó Pai. Ensina-nos, ó Deus, a negarmos a nós mesmos, tomarmos a nossa cruz e sujeitarmos-nos a Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador, sujeitando-nos à igreja, aos irmãos, aos ministros do Santo Evangelho. Para a glória do Teu nome eu te peço, ó Deus, não permitas, ó Pai, que venhamos a cair, meu Deus. Ó Senhor, sejamos nós os Teus eleitos, ó Pai. Não permita que saiamos da Tua mão, ó Deus, porque o que depender de nós, nós estaríamos perdidos, ó Deus. Se dependesse de nós, estaríamos perdidos, ó Pai. Quebranta-nos e humilha-nos dia após dia para a glória do Teu santo nome e a glória de Cristo Jesus nosso Senhor. Amém, Senhor.